Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí a mais uma dica de Fanuc. Como mostrado na tela aí, pessoal, a gente tem um alarme 300. O que esse alarme significa? Durante a manutenção, o pessoal de manutenção, o eletricista, ele foi obrigado a desconectar os cabos do motor, tanto de potência quanto de encoder, para realizar a troca dos cabos de freio e alguns cabos que estavam na esteira porta-cabos do motor. Só que o que acontece? Nesse caso aí, nós temos aí um motor no eixo Z, que é um motor que tem um encoder do tipo absoluto. Então, quando você desconecta o cabo do encoder do motor absoluto, ele perde a posição. E aí ocorre este alarme. O que a gente tem que fazer primeiramente? Mesmo com o alarme 300, em geral, as máquinas elas deixam você executar os movimentos em handle ou até em jog, para que você leve o eixo, no caso aqui o eixo Z, à posição mecânica conhecida. A posição mecânica conhecida é a que está no parâmetro 1240, no caso como vocês podem ver na imagem. Este parâmetro, pessoal, é a posição virtual do eixo em relação à mecânica. Conhecendo então a posição mecânica, a gente vai até o parâmetro 1815, no caso do eixo Z. Note que o bit 4, que é o APZ, ele está em zero. Por quê? Porque o cabo foi desconectado e ele volta a ser zero. Para a gente fazer o zeramento então do eixo, basta você colocar 1 no bit 4 APZ. Após fazer isso, o próprio comando Fanuc pede para você reiniciar a máquina, desligando a geral e ligando novamente. Após fazer isso, note que quando você religar a máquina, o eixo Z vai apresentar o mesmo valor que está no parâmetro 1240. Neste exemplo que a gente mostrou para vocês, o eixo vai assumir o valor 0, posição. Uma coisa bem importante, pessoal, é que sempre que você for executar uma manutenção em uma máquina com comando CNC Fanuc, é importante que você, antes de desconectar qualquer motor da máquina, desde que seja desconexão da mecânica ou até desconexão elétrica de cabo de potência ou até cabo de encoder, é importante verificar o parâmetro 1815, no caso o bit APZ, porque aí você vai verificar se o seu eixo é de encoder absoluto ou não. Se ele for de encoder absoluto, antes de desfazer a desconexão mecânica ou até eletrônica do encoder, se for possível, leve o eixo à mesma posição do parâmetro 1240, porque aí quando você religar a máquina ficará mais fácil de você executar o zeramento do eixo. Desta forma você garantirá que a posição mecânica do eixo seja a mesma do parâmetro 1240, de forma que isso não vai afetar em nenhum momento a posição conhecida pelos próprios operadores ou até ajustadores da máquina. E aí você vai estar com segurança na hora de voltar a máquina ao seu funcionamento normal. Espero que essa dica de Fanuc ajude vocês nas suas manutenções e envolvendo as máquinas Fanuc e comando CNC. E até a próxima!